Olá a todos, saudações no nome do Senhor Jesus Cristo. Está começando mais um vídeo do canal Cristianismo e Vida Terrena. O meu nome é Silvio Pinheiro e esta série chama-se CCB Sem Segredos, que são 100 curtos vídeos, alguns até com 13 minutos, outros com menos, sobre a Congregação Cristã no Brasil, a CCB, também chamada de série Os Segredos da CCB. Muito bem, já é o vídeo número 87 da série, 87, e trata-se do romanismo. O romanismo é um segredo da CCB, se você não sabia. O que é o romanismo? Vamos explicar muito bem o contexto histórico, depois que a gente explicar o contexto do que a CCB diz ser. Muito bem, a CCB oficialmente diz ser o quê? Ela diz ser uma obra de Deus, uma igreja restauradora, que antes dela nenhuma igreja estava de acordo com a Bíblia, de acordo com o batismo certo, com a doutrina certa e apostólica. Então, houve um vazio de 1770 anos entre o Evangelho de João e também o Apocalipse de São João, até o surgimento da CCB, né? No movimento que Luiz Franciscão criou. Muito bem. Vocês sabem que isso é mentira. Primeiro que não foi Franciscão o fundador da CCB, né? Ele foi o fundador da Assembleia Cristã, igreja que foi extinta no passado. Aqui no Brasil, pelo menos. E que foi apostatou-se da fé, essa igreja, né? Porque ela foi tomada, né, por alguns anciãos de São Paulo, que fundaram em cima dela, nos seus templos, a Congregação Cristã no Brasil. Então a Congregação Cristã fala que ela não tem nenhum vínculo com o romanismo, com a Igreja Católica Romana. Não tem nenhum vínculo, que ela é uma igreja que segue a doutrina, que ela não é idólatra nem nada. Mas existe uma coisa aí. Ela nega a sua origem. Só que a maioria dos membros da CCB, os membros que eu conheço aqui em Curitiba e também alguns que eu conheci em São Paulo, poucos, e uma grande parte que eu conheci em Minas e também no Nordeste, se declaram católicos apostólicos cristãos. Você já ouviu falar isso? Você é crente? Não. Eu sou, graças a Deus, pela misericórdia de Deus. Eu não. Você é evangélico? Sou, pela graça de Deus. Ou eu não. Na congregação você não vai encontrar esse tipo de resposta. Na resposta você vai dizer assim: você é um servo de Deus? Vamos dizer assim: pela misericórdia de Deus eu sirvo a Deus na Cristã do Brasil. Ah, então o senhor é evangélico? Não, não sou evangélico não, eu sou crente. Eu sou um católico apostólico cristão. E quando eles vão evangelizar alguém, né, que eles não evangelizam ninguém, mas quando eles vão falar do evangelho da sua igreja, né, vão pregar a placa da sua igreja para outras pessoas de outra igreja, que eles fazem muito isso, eles falam que a minha igreja, a igreja que eu frequento, irmãos, a CCB, ela é a mesma igreja primitiva católica de antigamente, que as mulheres usavam véu. Vocês podem perceber que lá no passado a igreja católica usava véu, nós usamos véu. Só que os santos nossos não são os de barro. Os santos nossos, somos nós, os santos, que se santificam, né, os santos de Deus. E começa aquela linguagem toda, né? Muita coisa não está errado, né? Só que dizer que são católicos apostólicos cristãos, como eu já vi muita gente falar, eu até pensei em fazer esse vídeo, não fazer, porque foram poucas pessoas que me falaram isso ao longo dos anos, né? Muitos falaram, mas se for em quantidade de pessoas, até que é pouco. Só que, como foram pessoas em estados diferentes do Brasil, e até mesmo ali na divisa do Paraguai, Barracão, como é que é aquela cidade também que passa aí pertinho, Pato Branco, Francisco Beltrão. Eu também escutei irmãos de Francisco Beltrão dizendo que eram católicos apostólicos cristãos. Então, como foram várias cidades do Brasil, estados, então monta-se a narrativa de que realmente é algo presente na doutrina oral da denominação. Então isso acontece, essa doutrina oral existe, ela existe. Mas o que tem a ver a Igreja Católica com a CCB fora o uso do véu? Que a Igreja Católica não usa mais, somente os movimentos ultraconservadores e os movimentos ortodoxos, algumas usam, né? O negócio é o seguinte, vocês viram uma foto aí que eu coloquei aí na capa do vídeo?
Muito bem, essa foto foi feita uma edição nessa foto. Essa foto é a Basílica de São Pedro, do Vaticano, a igreja onde o Papa reza a Missa do Galo, né? Até a Capela Sistina ali do lado, tudo, né? Então, o complexo da Praça de São Marcos. Então, aquela igreja da foto aí, dessa capa, é a Basílica de São Pedro. Se você quer saber como é que ela era, é só você ir até o meu canal aí, na página Comunidade, do dia 3 de outubro de 2021, e você vai achar a foto original, que tinha os santos em cima. Depois eu apaguei os santos, e depois eu apaguei a primeira parte, de cima para baixo, que é a parte do teto, onde tem ali a Biblioteca Vaticana, algumas coisas ali, alguns setores ali do teto, da capela, não tem afrescos, né? Então eu apaguei aquela parte de cima, da capela, da Basílica de São Pedro, e ficou o quê? Ficou idêntico a uma CCB. Você não percebeu que as colunas se parecem com a da CCB? Que tem até o mesmo triângulo que forma o olho que tudo vê, símbolo do divino na maçonaria e também nos outros graus, que está ali, ó, bem na entrada da igreja. Se assemelha muito à Igreja Congregação Cristã do Portão, aqui em Curitiba, e as outras denominações da CCB centrais, que estão pelo Brasil afora, aí, que tem esse simbolismo. Você viu que interessante? Eu até coloquei a foto preto e branco para dar um contraste 30. Claro que é cinza. Claro que lá é de noite, né? A foto foi feita à noite. Ela já estava meio cinza, mas eu dei uma outra aparência dela cinza na foto para ficar mais chocante. Se você olhar olho nu essa foto, você vê uma central da CCB, mas é uma Basílica de São Pedro. Acontece que a congregação, além da sua estrutura de culto, que é muito parecida com o romanismo, com a Igreja Católica de Roma, né, que é uma seita também, a seita mãe de todas as seitas, né? Ela também tem sua estrutura, vou dizer assim, de arquitetura muito parecida, colunas, as janelas em formatos fálicos, né, para não falar o palavrão, as janelas em formatos fálicos, né? E suas torres atrás, tudo que são ligadas às igrejas mães, né? Então a congregação copiou isso aí. Ela, como algumas outras igrejas também, como a exemplo da Universal, que também copiou muito esse sistema. Mas o mais importante sobre esse segredo do romanismo na CCB é que ela realmente aprendeu muito com o romanismo. Ela segue muito o romanismo na sua forma de comportamento, na sua forma de gestão da denominação. A CCB, ela tem o mesmo sistema católico que a Igreja Católica tem, né? Que é da infalibilidade papal. Ela tem a infalibilidade dos anciãos. Os anciãos erram e é Deus que falou. Então Deus não erra. Então eles erram na cara dura, mentem, falam coisas erradas, mas mesmo assim tem que se aceitar porque foi Deus que falou. Eles têm esse dogma da infalibilidade, que é um dogma católico romano. Eles também têm muitos dogmas, né? O exclusivismo, se considerar a obra de Deus, porque a Igreja Católica tem um documento que foi lançado lá nos anos 60, chamado Lumen Gentium, que até derrubava um pouco essa questão do exclusivismo, mas depois a Igreja Católica voltou atrás, e lançou um documento chamado Extra Ecclesia Nuns Salus, do qual se declara que ela é a Igreja de Cristo. Não só a Igreja Universal, mas a Igreja Física de Cristo. Ela é o corpo de Cristo. E a congregação tem igual. Da mesma forma também que a Igreja Católica criou dissidências e criou movimentos diferentes e patrocinou movimentos diferentes para não perder fiéis, a congregação também está criando movimentos diferentes, igrejas diferentes, e está patrocinando igrejas diferentes veladamente, claro, para não dar escândalo, para segurar o máximo de povo debaixo das suas asas, né? Daquela galinha que segura os pintinhos debaixo das asas, né? Então, existe sim essa tradição católica, apostólica, romana dentro da CCB, na administração. Os cargos da Igreja Católica, a maioria são vitalícios, na congregação também, são vitalícios os cargos. Algumas igrejas não, algumas igrejas são jubilados. Na Igreja Católica, a maioria dos cargos são vitalícios, né? Na Igreja Católica existem os cargos eméritos, pessoas que já foram jubiladas, tiradas do cargo por muita idade ou doença, mas mesmo assim ainda tem uma certa influência. Na congregação não é diferente, ainda tem. Então existe muito do romanismo dentro da igreja evangélica, a igreja evangélica,
na Congregação Cristã no Brasil. Se você for perceber, eles têm um método de culto, que é como se fosse uma missa católica. Você vai na missa católica, é a mesma coisa. Homilia, o credo, cântico, depois tem a primeira leitura, a segunda leitura, daí tem a Eucaristia. Você pode pegar numa folha, na Igreja Católica, tem aquele ritual chamado missa, ou culto, né, racional, naqueles cultos, é sempre a mesma ordem. Eles não fogem daquela ordem. A congregação também. Os seus cultos não são espontâneos. Apesar que as pregações são elaboradas conforme a cara de quem está escutando, os problemas que a pessoa passou no testemunho ou no pedido de oração, o restante do culto todo ele é formalizado e ele é formatado naquele sistema. É um sistema de culto pré-definido. Até mesmo a oração da CCB é pré-definida. Porque se você orar lá, sentido orar e orou, e mudou alguma coisinha, eles vão levantar uma segunda ou até uma terceira oração em cima para completar a tua, tá bom? Porque a tua não é perfeita, entendeu? Não é uma oração perfeita de acordo com os parâmetros que eles pré-estabelecem. E isso a Igreja Católica faz há 1600 anos. Então a congregação ela está muito ligada ao romanismo e eles tentam de toda forma centralizar o poder da sua denominação numa suas centrais, como a Igreja Católica faz, que ela centraliza todas as igrejas na diocese, na arquidiocese, no poder do bispo, que vai passar para o arcebispo, e do arcebispo vai passar para o cardeal, e assim por diante. Então, aí, se você não sabia, a CCB, Congregação Cristã do Brasil, nesta série, o CCB, é o romanismo. Ela tem muita influência do romanismo. Enquanto algumas igrejas evangélicas se distanciaram totalmente do romanismo, ela mantém desde o seu vínculo o romanismo, porque a sua fundação, porque ela já não veio de uma igreja evangélica, ela veio de uma denominação criada por Franciscão, que foi, por sinal, oriunda de uma igreja evangélica protestante, presbiteriana, então, e depois da metodista, e assim por diante. Eles têm uma raiz de protestantes, eles cortaram o elo e se aproximaram do romanismo. Então a verdade é essa, a CCB se aproximou do romanismo. E eles falam a boca larga, nós somos crentes, somos servos de Deus, nós servimos a Deus na Congregação Cristã do Brasil, nós somos como servos inúteis, lá ninguém trabalha por dinheiro, não temos pastor, não temos dízimo, tal. Nós somos verdadeiramente como os católicos lá de antigamente, nós somos verdadeiramente os católicos apostólicos cristãos. Então, se você já escutou isso, se você já escutou isso aí, se já percebeu e ouviu falar, deixa nos comentários, tá bom? O segredo de CCB, o romanismo. Se você já percebeu na arquitetura, no formato da igreja, muito parecido com a Igreja Católica, deixa o seu comentário. Deus abençoe a todos. No nome do Senhor Jesus Cristo, nos vemos no próximo vídeo, os segredos da CCB.